Me chamo Diego Luiz Carvalho, tenho 15 anos, sou descendente da família dos Canecheiros. Estou aqui no centro do distrito de Gravatar para falar mais um pouco sobre sua fundação e seus patrimônios culturais. Que nasceu a família Lins, Carvalho e Afonso, uma das famílias que eu posso dizer que é uma das maiores famílias do sertão aqui da Paraíba, esses Lins, Carvalho e Afonso, que hoje se espalharam aí no mundo inteiro. Tem no Nordeste, no Sul, em todo lugar do Brasil, nos 4 cantos do Brasil existe a família Lins e Carvalho e Afonso. É uma das maiores famílias que eu já ouvi falar. Como que ela surgiu aqui no Gravatar? Como eu estou dizendo, veio o Antônio Afonso de Carvalho, ele veio de Portugal, era um português, veio para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele entrou na Polícia Federal, aí a polícia, ele como capitão, o nome da polícia era Força Mó. Aí ele como capitão da Força Mó veio para aqui, não sei se foi a trabalho ou o que foi, e gostou dessa região aqui, rematou essa data de terra aqui, pegando ali da serra, ali para o rio do Santo Antônio. Ele rematou isso aqui e aqui ficou sendo para ele o irmão dele. Mas o irmão dele não gostou bem, voltou para Portugal e ele ficou com a família dele aqui e aqui fundou essa família, Afonso de Carvalho. Ficou essa família aqui conhecida pelo Afonso Carvalho, mas foi quem trouxe foi o capitão da Força Mó, Antônio Afonso de Carvalho. Agora, meu pai acha que tenha sido nas décadas de 1780, por aí, já se aproximando a 800, não sabe? O senhor também falou de um homem que veio do Ceará, que chamava José Lins. É o Lins, o que veio para Nazarezinho. E aí formou essa família Lins, que misturou com a família Afonso, casou-se aqui com a moça aqui, e aí ficou a família Lins de Carvalho, ou Lins de Albuquerque, e os Afonso de Carvalho, por causa do Antônio Afonso, que era Antônio Afonso Carvalho, o capitão, o fundador aqui. Então ficou Lins por parte das mulheres e Carvalho? As mulheres, nasceu mulher é Lins de Carvalho, nasceu homem é Afonso de Carvalho. Porque é para casar parente com parente, não sabe? Aí para não ficar muito aproximado, aí dividiram. As mulheres Lins e os homens é Carvalho. Certo. E essa origem dos canecheiros, que tem a tradição canecheiro, isso é uma família ou foi um apelido? É um apelido. A Maria Inês de Carvalho tinha o apelido de Caneixo. Caneixo era um apelido botado nela. Ela não era, o nome dela não era esse. O nome dela era Maria Inês de Carvalho. E tinha o apelido de Caneixo. Aí chamavam os meninos de Caneixo, os meninos de Caneixo. Ela tinha 12 filhos, 6 homens, 6 mulheres. E um irmão dela tinha também 12 filhos, 6 homens, 6 mulheres. E se casaram de uma casa para outra, não sabe? Para não casar fora da família, e casaram tudo na família, tudinho. Aí ficou a família. E conhecido os meninos de Caneixo, os meninos de Caneixo. Aí a tradição pegou na família, hoje é a família conhecida, a família Caneixo. Mas para registro é Afonso de Carvalho. Certo, certo. Antigamente se falava que na família Afonso Lins e Carvalho não se casaria, eles não se casariam dentro de outra família, isso é verdade? Era verdade, eles casavam de uma casa para outra. O Afonso, que era filho de Olinto, o Zeca Caneixo, que era irmão de Olinto. O Afonso e Zeca Caneixo eram irmãos de Olinto e era casado com filha de Olinto. O Zeca casou-se com Januara e o Afonso casou-se com Angelina. Aí ficou assim. Aí vem o Miguezinho, que casou-se com a filha de Vitalino. Vitalino, irmão de Miguezinho, e sogro de Miguezinho.
É isso aí que surgiu a família, que ninguém poderia casar fora da família, só dentro da mesma família. Só dentro da mesma família. Aí hoje já não existe mais isso, já estão casando. Quebraram a tradição, recomendação médica, que estava dando problema na família, e a recomendação médica veio, principalmente dos meninos de Ciliro, né? Aí uma recomendação médica lá de João Pessoa recomendou para a família procurar se casar fora, para evitar de estar criando esses problemas familiar, né? Problema que vem gente de fora de muito tempo, né? Família próxima uma da outra. Devido à aproximação de sangue, né? Aí hoje a família casa fora, tudo não tem problema. É isso aí, é a origem da família Lins Carvalho e Afonso. Era para casar na família, só casava bem se casasse com um primo, com um tio, uma sobrinha, uma coisa, era para casar tudo em casa. Hoje já... De acordo com o vídeo de Sebastião Afonso Carvalho, ele conta como as famílias Afonso Carvalho e Lins se conectaram. Segundo ele, a família começou com o capitão Antônio Afonso de Carvalho. Segundo o vídeo, ele foi cismeiro na região. E foi concedido a ele, naquela região, terras em 1712. E foi descrito como um homem de armas tendo trabalhado para o rei. Por isso, consta em alguns arquivos que o rei deu a ele terras para colocar o gado. Além do Antônio Afonso de Carvalho, a família se formou com Maria Inês de Carvalho, conhecida como Maria Canecha ou Canecheira. Ainda não se sabe o parentesco entre Antônio Afonso de Carvalho e Maria Inês de Carvalho. Mas naquele tempo, ela teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Assim como ela, o seu irmão teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. E para não casar fora da família, os primos acabaram casando entre si e acabaram formando a família Canecha. Uma grande tradição, o casamento entre os primos. Outra parte da família se formou com José Lins, de um sítio próximo do distrito de Gravatá, chamado Nazarezinho, formando-se assim a família Lins de Carvalho ou Afonso de Carvalho. Eu do Afonso de Carvalho, eu nasci aqui no Gravatá, tenho 69 anos, nasci em 1954, dia 15 de 4 de 54. Fui embora para São Paulo, saí daqui com 18 anos, fiquei 50 anos em São Paulo, mas eu sei muito bem de uma parte da nossa vida, né? Que a minha avó passava tudo para nós na época, sabe? E essa nossa família veio uma parte da Holanda e outra do Portugal. E a nossa família ficou conhecida pela família Canecha, por causa que essa holandesa que veio para aqui chamava Véia Canecha. Aí por isso ficou essa família, a família Canecha, família canecheira por causa dessa véia. A minha avó contava isso para nós, sabe? E veio do Portugal, um casal do Portugal e outro da Holanda. E formou essa família aqui no Gravatá. E ficou uma parte do Piauí. Tem outra família no Piauí, da mesma família, que é a Afonso de Carvalho, que mora no Piauí. E no Portugal tem bastante do Portugal. A nossa família do Portugal tem muito Afonso de Carvalho lá no Portugal. Entendeu? E essa família formou holandês com português. E isso formou essa família até hoje. E quem contava era do meu bisavô, tataravô, já vem de longe, essa família vem de muitos anos, sabe? E foi uma família. E a minha avó falava tudo para nós. Quando eu tinha meus 17 anos aqui, 15 anos, minha avó contava tudo para nós. Mas o que eu sei bem da história é essa, que a minha avó passou para mim. Eu nunca esqueci disso aí. Eu sou José Tagino de Moraes, filho de Manuel Tagino de Souza. Eu nasci aqui ao lado nessa casa que ele deixou aí, que ainda hoje existe. Outro no lugar. Quando essa igreja foi construída, eu não tenho lembrança dela construída, que eu não sei se eu já era nascido na primeiro vão que ele construiu, era só um vão que ele construiu nessa igreja. Ele tinha comprado uma propriedade nos Cabeças, aí morou 2 anos lá. Aí com 2 anos ele voltou para cá. Ele desistia aqui com uma venda assim, que ele comprava mercadoria em Cajazeiro e trazia em posto de animais. Aí vendia aqui. Aí depois ele começou um comércio de algodão. Ele comprava e vendia. Aí emprestava dinheiro para algodão para o pessoal e foi seguindo assim, né?
no lugar dessa igreja, que era para ser uma igreja de crente. Aí ele já, primeira festa que eles fizeram na igreja, ele já descobriu que o negócio não era bem controlado, que o pastor viajou com o dinheiro, quando voltou, já voltou sem dinheiro. Aí ele não quis mais negócio com ele. Meus pais, meus avós também não gostavam desse negócio dele de ser evangélico. Aí ele desistiu, ele disse, agora eu vou fazer a igreja católica. Aí construiu essa primeira igrejinha. Quando eu me entendi de gente, ela já tinha, a gente ia para a missa dela, eu bem pequenininho, eu lembro que a gente ia para a missa, fazia aquela novena lá, a gente ia para soltar fogo, soltar traje na igreja. Aí era aquele divertimento nosso, era essa igreja. Toda noite tinha texto, quase toda noite. Aí foi continuando. Com a continuidade do tempo, nos anos mais ou menos deixa eu ver qual foi o ano mais ou menos. Eu estava com uns 14 anos. Em 58, 59, aí ele aumentou a igreja, fez mais um vão. Aí, quando foi nos anos mais ou menos de 66, ele terminou de reformar, fez outra reforma de novo, trocou as portas. Aí foi na época que ele adoeceu, pronto. Aí ele faleceu, aí ficou a igreja aí. Aí depois os meninos tomaram de conta, aí eu fui embora para São Paulo, passei 9 anos fora. Quando eu cheguei, já a Josinha, já Valdinho, mais o Ronivon já era quem cuidava da igreja aí. Demar, de Mané dos Usos, também cuidou muito tempo. Aí Demar foi embora para São Paulo e ficou na mão dos meninos. Aí eles juntaram dinheiro aí e resolveram. Eu não queria nem que derrubasse a igreja, mas depois eles entraram no acordo e eu vi que estava errado mesmo, porque a igreja estava muito em cima da estrada. Aí eles derrubaram e afastaram a igreja para trás. E aí ficou. A continuidade até hoje foi essa daí mesmo. O início dela deve ter sido uma faixa de 47 até 49, foi o ano que eu nasci. E foi quando ele veio dos cabeças, ele deu continuidade a fazer essa igreja. Eu não sei se quando ele teve esse intento com esse pastor, que veio aqui para a casa dele de João Pessoa, se foi antes dele ir morar nos cabeças ou foi depois que ele veio dos cabeças. As pessoas mais velhas, inclusive os que lutavam com ele aqui, que podia dar umas dicas, hoje não existe mais ninguém. Aí a gente não tem nem certeza quem foi, de que ano que ele começou, mas a gente tem uma suspeita que foi no ano de 48, 49, foi mais ou menos o ano que ele começou essa construção daí. Meu nome é Agamenon Afonso de Carvalho, nascido em 1948, a 14 de maio de 48, tenho 74 anos, nascido e criado em Gravatá. Essa ave veio passando de pai para filho, de filho para neto e de bisneto. Chegou até em bisneto. E hoje está na minha mão. Eu adquiri ela em 2010, comprei um pedacinho de terra em 2010. Naquele tempo, o troço que tinha antigamente, que se pegava em dinheiro, era a fruta da oiticica. Aí houve uma questão, uma dessa oiticica, foi partir de uma oiticica para dois herdeiros. E ainda hoje está na mão de 2 herdeiros. Está na minha mão e na mão de Pedro Afonso de Carvalho. Pedro morreu, já está na mão dos filhos. O finado Pedro já rodou, uns anos aí atrás, rodou para nós fartar seca e queimar. Eu digo, a sombra dessa oiticica vale tanto dinheiro que o camarada não sabe nem dizer quanto ela vale. Ela toma uma meia tarefa de terra, a cobertura. No tempo atrás, a estrada passava por debaixo da oiticica para o bebedouro, Rechu, bebedouro, mas foi tirada para fora. Mas nesse tempo, o velho meu avô, era José Afonso de Carvalho, conhecido por Zeca Canecha, estava cagando debaixo da oiticica. Chegaram os cangaceiros, pegaram ele ainda não tinha feito o efeito.
Passou 3 dias sem fazer o efeito do medo que teve. Será que o medo foi grande? Daí por diante. A gente não sabe nem quantos anos, nem quantos séculos tem essa oiticica. É uma coisa quase de história.